Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando nossa EBD. Espero que você tenha uma manhã muito feliz, que o Senhor esteja te abençoando a sua família. Eu quero abrir com uma palavra que tem bastante a ver com o que vamos trabalhar na nossa aula de hoje, mas é algo que eu entendo também como um grande direcionamento de Deus, bem antes dessa aula, mas em todas as vezes em que a gente leu esse texto, o Senhor podia estar nos dizendo isso e talvez a gente não tenha percebido. O texto se encontra em Lucas capítulo 15, nós vamos ler só o versículo 31. É o final da parábola do filho pródigo. Acredito que todos e todas conheçam, mas é bem interessante esse diálogo final do pai com o filho mais velho. Diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Amém? Quando eu vejo essa passagem, o pai lembrando o filho mais velho de tudo aquilo que o pai tem, tudo aquilo que o pai tinha, não pertencia só ao pai, pertencia ao filho também. Eu entendo da parte de Deus, dizendo assim: olha, tudo aquilo que eu tenho apontado, sabe, tudo aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, tudo aquilo que eu já falei, de fato toma posse, é teu. E aí entra uma segunda coisa, nós precisamos prestar bastante atenção nessa presença e desfrutar da presença. Algo que o filho mais velho sempre teve foi a presença do pai. O próprio pai afirmava: tu sempre estás comigo. Então, sabe, gente, é uma questão de fato desfrutar, aproveitar a presença de Deus. E não só agora de manhã, enquanto estaremos louvando, estaremos estudando algo da parte de Deus, mas durante todo esse dia, sabe, se você esqueceu de fazer isso em algum momento, o Senhor está te lembrando agora, e que durante toda a semana, durante toda a sua vida, a gente lembre de desfrutar da presença do Senhor, de fato tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu. Porque Ele declara, é nosso, mas muito melhor é a presença de Deus, que possamos desfrutar dessa presença. Eu te convido a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, que o Senhor esteja abençoando esta manhã, o Senhor fale poderosamente ao nosso coração através dessa palavra, de cada louvor, através da aula, e que como igreja possamos sempre avançar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos por tudo que nos tem dado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos desfrutar sempre da Tua presença maravilhosa, do Teu maravilhoso amor, do Teu maravilhoso cuidado. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos para ouvir mais de Ti, Deus. Pai, continua a abençoar meu irmão, minha irmã que participam hoje dessa EBD. Continua a nos abençoar como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que como igreja possamos sempre avançar, possamos sempre aprender mais de Ti, Senhor. Nos conduz, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido vocês que estão em casa nessa manhã a adorar o Senhor, a louvar, a entrar num tempo de reflexão, num tempo de adoração também. Sabe de onde vem,
vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Eu fui, assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles, então eu vou levantar a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia. Vamos cantar. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Eu fui, assim acontece com aqueles. Assim acontece com aqueles, então eu vou levantar a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, o grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, o grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou, o santuário e o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou, me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu, as portas do sepulcro se abrirão. Se é verdade, tu és o Filho de Deus, eu não vou conter. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou, o santuário e o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou, me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu, as portas do sepulcro se abrirão. Se é verdade, tu és o Filho de Deus, eu não vou conter a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia. Vou levantar a minha voz para dizer o sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do quão tamanha é tua misericórdia.
encontrarmos a presença do Senhor, qual é a certeza que vem no coração de vocês? Qual é a certeza que vem no nosso coração? De uma vida com propósito, de uma vida em construção na palavra. Eu costumo pensar que quem encontra Jesus nunca mais vive do mesmo jeito. As lutas, elas vêm, as lutas, elas chegam, mas as lutas são diferentes. As lutas, elas têm finalidade vitoriosa. Então nessa manhã eu te convido a cantar, a dizer: Senhor, eu vou construir minha vida em Ti, porque eu sei que só no Senhor, Pai, eu posso encontrar a rocha, Deus, para construir minha casa, Deus, o terreno propício para me construir minha casa, Deus. E as coisas do mundo são passageiras, mas o Teu amor não é passageiro, a Tua palavra não passa, Pai. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Fonte da salvação, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração.
Amém, amém, amém. Então, bom dia mais uma vez. Estamos na nossa escola dominical. Eu esqueci de falar no início, mas você pode, até nesse momento, compartilhar o link da escola dominical. Nós queremos abençoar mais pessoas. E aí, quem for chegando, pode... Acho que dá para retroceder um pouco o vídeo, não sei. Mas, de qualquer forma, nós queremos abençoar mais pessoas. Então, você pode copiar o link, compartilhar com alguém que tem precisado de uma palavra, tem precisado de algo da parte do Senhor. Ou reassistir. Acho que é bem válido a opção da gente sempre assistir de novo as aulas que foram ministradas na escola dominical. O Senhor tem sempre algo novo para falar no nosso coração. Às vezes a gente deixa escapar alguma coisa. Então, você tem esse tempo aí para divulgar, para participar desta forma da escola dominical. Amém? Enquanto isso, eu quero orar mais uma vez pela sua vida. Eu acho sempre importante a gente iniciar cada momento orando, continuar sempre pedindo a bênção do Senhor sobre tudo que vamos fazer. Senhor, estamos mais uma vez, Pai, te pedindo, nos abençoa, Senhor, conduz cada palavra, ministra no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala poderosamente com cada um e cada uma. Pai, que possamos sempre viver debaixo da Tua autoridade, Senhor, sem nunca, tentar nos afastar de Ti, Senhor, mas que em nome de Jesus possamos sempre encontrar forças para esse relacionamento íntimo contigo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa toda essa manhã, todo este tempo, todo este dia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, o tema da nossa aula de hoje é liderança corajosa. Toda a aula está baseada em um livro do Bill Hybels. Acho que é Hybels, não sei falar direito o sobrenome dele, mas toda a aula é baseada em um livro dele de mesmo nome, chamado Liderança Corajosa. É um ótimo livro, fica aí uma indicação para você ler esse material, e refletir a partir de cada coisa que o Senhor ministrou no coração do autor e que com certeza estará ministrando ao nosso coração em uma aula de... Aí vamos pegar mais ou menos 40 minutos, não é suficiente para falar de todo o livro. Mas tentaremos aqui trazer alguns aspectos importantes dessa questão de liderança. E aí uma outra coisa é, por mais que no tema da aula tenha o nome liderança, o nome do livro seja liderança corajosa, você não precisa necessariamente ser um líder. Tiago, eu não sou um líder de ministério, eu não lidero um pequeno grupo, não lidero nenhuma das áreas da igreja. Então, não preciso assistir essa aula é dispensável para mim? Com certeza não, irmão e irmã. Todos os princípios abordados aqui são importantes para quem já lidera, para quem pensa em liderar, com certeza para quem acha que não vai liderar, para quem não pensa em liderar, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai te despertar muito desejo de, liderar pessoas. Mas nós estudaremos princípios que não são aplicados somente na liderança, mas nós vamos perceber, e aí pego a palavra de abertura, que nós devemos, como igreja, tomar posse. E nós vamos falar disso, de tomar posse dessa palavra do Senhor, tomar posse dessa vida que o Senhor nos dá, de tudo isso que o Senhor tem nos dado como igreja, porque se não tomamos posse dessa vida, se não tomamos posse até mesmo desse chamado que o Senhor traz para a igreja, que é de liderar, de influenciar, talvez a gente, na verdade, retiro esse talvez, a gente não vai conseguir influenciar pessoas, influenciar o mundo, trazer essa transformação, essa mudança de mente que o Senhor realizou em você,
se a gente não tomar posse disso tudo, não trazer para a nossa vida, dificilmente nós iremos conseguir impactar outras pessoas. Amém? E aí nós podemos iniciar, e aí um primeiro tema, e aí eu dividi se não me falha a memória, eu dividi por 3 temas, e aí quero trabalhar com vocês 3 tempos. E aí um primeiro tempo nós podemos perceber aí o trilho do líder. Eu não sei se está aparecendo para você a imagem. Só um minutinho. Pronto. Temos aí a trilha do líder. Uma caminhada vital com Deus. Podemos ter acesso a diversos cursos sobre liderança, diversos livros a respeito, mas para liderar na igreja do Senhor, algo que nunca deve faltar é uma caminhada com Deus. É vital que o líder ou a líder tenha uma caminhada de intimidade com Deus. Então, nessa trilha do líder, algo que nós devemos trazer principalmente antes de ser líder, e eu trago essa questão venho trazer para você essa questão de liderar um pequeno grupo, liderar um ministério, sabe? Liderar seja lá o que for, algo que é vital. E aí eu não vou trazer só a palavra liderar, algo que é vital para a pessoa nós precisamos ter intimidade com Deus. Irmão, irmã, como já está falando aí, talvez a gente pense que por muito fazer cursos falando sobre liderança, vai ser o suficiente para liderar no reino de Deus. Talvez a gente pense que por muito ler livros, talvez, e aí eu vou trazer um exemplo, talvez eu tenha eu vou ler Liderança Corajosa, achando que somente através desse livro eu vou conseguir ser um líder, uma líder muito eficaz nas coisas de Deus. E aí eu digo para vocês que o curso vai te ajudar bastante. O livro, seja ele qual livro você esteja lendo, que trabalha esse tema, com certeza vai te ajudar bastante. Vão trazer alguns pensamentos novos. Com certeza vai trazer algo de Deus para a sua vida. Mas pense bem, ninguém melhor do que o próprio Deus para te trazer algo que é vital para a sua liderança, que é vital para a sua, para a sua caminhada com Deus. Então um ponto, e aí esse ponto é algo que talvez você olhou e disse, mas isso eu já sabia, eu sei que isso é importante. Mas, e aí, se não me falha a memória, acho que é o Costa Neto, no livro Amar e Servir, ele diz assim, o óbvio só é óbvio quando é comunicado. E aí tem algo assim, eu preciso sempre comunicar, independente... Tiago, mas eu já sei disso. Pode ter alguém que tem alguma dúvida, não sabe disso. Então eu sempre preciso comunicar. Eu preciso comunicar até mesmo aquilo que eu acho que é óbvio. É óbvio que eu preciso de Deus. Mas é óbvio também que eu preciso comunicar sobre essa necessidade que não só, e aí a gente traz assim, todas as pessoas precisam desse relacionamento com o Senhor. Gosto muito da passagem quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus ele traz 3 necessidades do ser humano. Todo ser humano precisa de um caminho, eu falo muito isso, todo ser humano precisa de um caminho, existe aquela frase que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas veja bem, irmão, irmã, nós sabemos onde nós queremos chegar, e para chegar nesse lugar, o caminho é Jesus. Então, Jesus é esse caminho que precisamos. Ninguém gosta de mentira, e Jesus é assim, eu sou a verdade. Todo mundo quer vida, Jesus, eu sou a vida. E aí, Jesus, ele é vida verdadeira, ele é vida abundante. Então, algo vital para todas as pessoas nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Não é só, sabe, aí hoje a gente vê muito, não é só encontrar uma frase bonita
da Bíblia e fazer a postagem, mas de fato viver essa palavra bonita da Bíblia. Ou você encontrar uma palavra na Bíblia que seja desafiadora para você, desafiadora aí para mim, como em muitas leituras ali a partir da palavra de Deus, e olhar para esse desafio e viver esse desafio. Porque independente de ser fácil ou ser desafiador, se é algo para se viver com Deus, nós precisamos sempre buscar isso. E aí o Senhor, Ele traz muitas palavras de ânimo, muitas palavras de força, mas o Senhor, Ele traz muitas palavras de desafio, que é para tirar a gente da nossa zona de conforto. Mas em tudo isso que o Senhor deseja para todos os seus filhos e filhas é crescimento. O Senhor, Ele deseja o seu crescimento. O Senhor deseja caminhar em intimidade com você. O Senhor deseja, como o pai ali na parábola do filho pródigo, o Senhor deseja, sabe, que a gente olhe para a presença dEle e possa desfrutar dessa presença. Não reclamar porque chegou alguém e o pai recebeu como uma festa. Mas assim, cara, eu sou tão feliz porque eu tenho desfrutado dessa presença todos os dias, isso é bom demais. E olhar para tudo aquilo que o Senhor nos tem dado e, sabe, me apossar de fato disso. E aí nessa caminhada com Deus, nessa caminhada de intimidade com Deus, acredito eu que alguns têm uma facilidade maior de perceber Deus em algumas atividades da vida, em algumas outras áreas da sua vida. Por exemplo, tem gente que se encontra muito facilmente com Deus na leitura, mas tem gente que se encontra muito facilmente com Deus na adoração. Não é que Deus só está em um lugar ou em outro por hora. Mas acredito que vá muito aí de uma sensibilidade, às vezes, que a pessoa tem. Tem gente que, sabe, se dá muito melhor lendo. Eu sou do tipo de pessoa que se dá muito melhor lendo. Eu prefiro ler, tanto que quando nós estamos tendo algumas conversas, e aí chega nesse ponto da leitura, ou da vida devocional e tudo, eu falo, gente, eu não consigo ler se tiver música, não consigo orar se tiver música, porque, e aí o problema não é a música. Eu tenho algo muito pessoal que é o seguinte, eu só consigo me concentrar se tiver ali tudo no silêncio. Se eu ouvir alguma música ou alguém conversando, automaticamente eu presto muita atenção no que está acontecendo ao meu redor e perco facilmente o foco do que eu estou lendo, seja se eu estiver prestando atenção em alguma coisa passando na TV e tudo. Então, e aí eu faço uma coisa por vez. E aí nessa trilha, nós encontramos alguns caminhos. E aí esses caminhos não é caminhos para a salvação. Na verdade, e aí eu entendo bem o autor, ele traz alguns pontos que é de identificação. Por exemplo, o caminho relacional. Tem gente que cresce muito em Deus através do relacionamento com outras pessoas. E aí como a gente traz isso? Nas rodas de conversa. E aí nós costumamos se reunir com os amigos, com as amigas, e nessas conversas, trazer essas conversas ali onde se fala de Deus. O que Deus tem feito na tua vida? Como está a sua vida com Deus? Isso traz crescimento. Tem gente que tem muita facilidade de se fortalecer no seu relacionamento com Deus através desse caminho relacional, se relacionando com outras pessoas. Outras pessoas em um caminho intelectual. E aí a palavra é muito bonita, mas entra em uma questão de leitura, estudando. E aí entra uma coisa assim, gente, a Bíblia ela vai entrar em todos esses caminhos. Acho importante a gente falar, porque pode pensar assim, mas no caminho relacional eu vou crescer só me relacionando com os outros.
E aí, às vezes, Deus falou algo específico para uma pessoa, ela compartilhou com você e eu vou viver sempre a partir do que Deus falou com outra pessoa, mas o Senhor ele também tem algo específico para falar comigo. Então, leitura da Bíblia e oração estão em todos os caminhos. Mas entra algo assim, o Senhor nos dá outras ferramentas que nos fazem crescer. O relacionamento nos faz crescer em Deus. E aí entra o caminho intelectual, as leituras, e aí leituras direcionadas para o Senhor. Elas nos fazem crescer também em Deus. E aí o caminho do trabalho, tem gente que sente a presença de Deus ali viva, sente, sabe, como se o Senhor estivesse trabalhando junto com ela, junto com ele, ali enquanto trabalha em algo, seja ajeitando as cadeiras antes do culto, seja, sabe, na projeção do culto, em todas as áreas de serviço, tem gente que tem uma facilidade enorme de sentir a presença de Deus ali, como o Maicon fala muito em algumas conversas, sentir a presença de Deus palpável ali naquele lugar, sentir o Senhor do lado trabalhando. Assim como tem pessoas que são mais aí desse caminho contemplativo. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto algo muito de Deus ao contemplar, sabe? Contemplar a criação do Senhor, contemplar aquilo que o Senhor tem feito. E aí entra os que já são um pouco parecidos, esse caminho ativista não é ligado ao trabalho. Não é a mesma coisa, quer dizer, é ligado ao trabalho, mas não é a mesma coisa que o trabalho. No caminho ativista aí, a pessoa vai trabalhar também, as pessoas vão trabalhar também, mas entra aquelas pessoas que, sabe, sentem a necessidade de participar de um movimento, de fazer um movimento para o Senhor. Nossa, e aí tem muita gente passando fome em Teresina, a gente precisa fazer algo. Jesus faria algo por isso, então a gente precisa fazer algo. Isso gera ânimo na pessoa, isso, sabe, gera um sentimento de proximidade com Deus. Assim como o caminho da criação parece muito com o contemplativo, mas entra muito nas coisas naturais do Senhor. Tem algo muito interessante, e aí eu lembro muito da minha mãe, porque normalmente quando eu chegava em casa, ou às vezes quando eu saía do meu quarto em algum horário à noite, era bem comum ver minha mãe no terraço da casa sentada olhando para o céu. E aí é uma forma de contemplar, mas minha mãe contemplava aquilo que o Senhor criou. E eu achava muito interessante, porque tem gente que tem mais uma facilidade de simplesmente contemplar aquilo que Deus criou e sentir a presença de Deus nisso. E aí, para diferenciar desse contemplativo, tem gente que simplesmente vai ali no seu tempo de solitude, fecha ali seus olhos, sabe, e vai refletir a partir da obra de Deus, do que o Senhor tem feito. Tem gente que tem mais facilidade também nesse caminho da adoração. E aí quando eu falo aqui adoração, não simplesmente de declarar o caráter do Senhor, quem o Senhor é, mas está falando da música mesmo, de sentir ali, ter essa facilidade de sentir a presença de Deus a partir dos louvores que são cantados ao Senhor. É interessante que nessa parte do livro, o Bill Hybels, ele conta uma história, eu achei massa. Porque ele diz que conheceu um cara e esse cara uma vez foi para um culto em uma igreja e quando tocou o louvor, ele começou a chorar e ele não entendia porque estava chorando. E disse que desde então, todas as vezes que esse homem ele ia orar, ele botava um louvor porque ele sentia a presença de Deus no louvor que ele escutava. Então ele tinha uma facilidade muito grande nesse que o autor vai chamar de caminho da adoração. Agora, qual o segredo nesses caminhos? Você não pertence a um desses caminhos. Não é algo que Deus está dizendo,
Ou a gente está querendo dizendo o seguinte, você precisa pertencer a um caminho. Na verdade, talvez você tenha facilidade de sentir essa presença de Deus, de se sentir mais perto de Deus através de um desses ou através de alguma outra coisa que ainda não foi listada, que não foi listada aí. Mas, de toda forma, nós precisamos experimentar Deus, seja no relacionamento, nós precisamos experimentar Deus enquanto trabalhamos, enquanto lemos, enquanto contemplamos, enquanto, organizamos ali projetos nessas atividades, quando contemplamos a criação, na adoração, nós precisamos encontrar com o Senhor. Tem aquele versículo que vai dizer que, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que meus relacionamentos sejam para a glória de Deus, o que eu leio seja para a glória de Deus, meu trabalho seja para a glória de Deus, tudo que eu vá fazer seja para a glória do Senhor. A questão de listar cada caminho é mais como uma questão de identificação. Mas se você se identifica muito e diz assim, poxa, eu me identifiquei com o caminho do trabalho. Então, além de ler a Bíblia, além de orar, além de jejuar, o Senhor me dá aí uma coisa a mais, que é trabalhar. Não, o Senhor Ele te dá muito mais. O Senhor não te chamou, nem me chamou para sentir a presença dEle só enquanto servimos. Mas o Senhor Ele nos chama. E aí eu acho muito interessante quando a palavra vai dizer que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Não é só dizer, algo precioso habita dentro de você, mas eu entendo assim, você também carrega algo precioso. Você é templo e morada do Espírito Santo, você carrega algo precioso. Então, nos meus relacionamentos, eu levo esse alguém que é precioso para outras pessoas. Nas atividades, eu levo esse alguém que é precioso para as pessoas que eu estarei abençoando. Durante toda a contemplação do que o Senhor faz, a contemplação do que o Senhor, falou comigo, eu reparo muito bem em quem Deus é. Mas veja bem, eu preciso olhar muito para Deus. Eu acho muito interessante, e aí, não sei se você já parou para pensar nisso, é que Deus, Ele, quando fala de liberdade, não é uma liberdade, vou dizer assim, uma liberdade meia boca, uma liberdade de mentira. Quando o Senhor fala de liberdade, Ele diz assim, cara, eu sou o criador de tudo. Eu te criei, eu criei o universo. Mas veja bem, você pode chegar até minha presença, e aí é liberdade, você pode chegar até a presença do Senhor. Mas você pode também pedir algo, isso é liberdade. Mas veja bem, você também pode desfrutar da minha presença. E aí todo mundo sabe que é bom estar perto de quem a gente gosta. Às vezes a gente não precisa nem conversar muito. Tem algo, uma vez, quando ainda não estava casado, quando eu ficava em casa, eu passava muito tempo no meu quarto, eu ia ler, ia fazer minhas coisas e eu saía ali, falava um pouco com a minha mãe e voltava para o quarto. Eu praticamente morava no meu quarto. E uma vez eu saí do quarto, aí eu fui tomar banho e tudo, aí minha mãe perguntou se eu ia sair. E aí eu falei para ela, vou. Aí ela ficou triste. E eu não entendi porque ela ficou triste e disse assim, perguntei para ela, não, mas eu não passo o dia no meu quarto? E eu achei interessante a resposta dela, que disse assim, filho, mas só de saber que você está aqui, eu já fico bem. Às vezes não precisa nem você ficar conversando o tempo todo comigo, ou vir aqui para o meu quarto, ou vir para a sala, conversar e assistir comigo.
Mas só de saber que você está aqui já faz diferença. Então, quando a gente está com quem a gente gosta, às vezes não é obrigatório nem ter muito assunto, mas só o fato de estar junto com a pessoa já te faz se sentir bem. E aí tem algo que, sabe, nessa intimidade com o Senhor, a gente cresce, é nesse se sentir bem com Deus. E aí não é um se sentir bem olhando para a circunstância, porque aí, sendo realista, nem sempre a circunstância é boa. Em alguns momentos a circunstância vai ser complicadíssima, mas nós temos um Deus que, independente da circunstância, Ele está presente. E essa presença, ela nos faz ficar bem. E aí nós podemos seguir em todos esses caminhos. Em tudo isso, o Senhor é real. Nós precisamos dessa presença, nós desfrutamos dessa presença e nós precisamos nos fortalecer dia após dia na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos trilhar todo esse caminho, um caminho de intimidade. E aí, mais uma vez, eu te aconselho, não se prenda a cada caminho. Na verdade, se você se identificou com um específico, experimente outros, porque o Senhor tem algo enriquecedor para a tua vida. Amém? E aí nós podemos passar para o próximo. E aí nós passamos para um outro ponto, o nosso segundo ponto da aula, que é a arte da autoliderança. Poxa, mas uma liderança corajosa, e às vezes a gente tem a ideia assim, o líder, ele somente lidera os outros. E aí entra isso para mudar um pouco o nosso pensamento, que é o líder 360 graus. Para liderar bem, aí é um pensamento comum. Não é mentira, mas eu digo para você que não é 100% completo aí. Para liderar bem, um líder, na verdade, precisa poder liderar em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. E aí nós vamos ter aí um pequeno direcionamento do que seriam cada direção. Norte, aquelas pessoas que nos lideram. Poxa, aí você entrou numa contradição. Como é que eu vou liderar quem me lidera? Aí entra no seguinte ponto. Liderança não é simplesmente, por exemplo, eu saber que eu tenho autoridade sobre alguém e utilizar essa autoridade. Na verdade, a liderança vem muito também pelo relacionamento, pela inspiração. Então, eu lidero, eu achei meio estranha a frase, eu lidero quem me lidera, quando, além de ser influenciado por essa pessoa, eu consigo também influenciar, consigo entregar coisas boas para essa pessoa, eu consigo inspirar essa pessoa. E aí, no reino de Deus, não funciona só, por exemplo, o pastor inspira a igreja, nesse exemplo. Porque o pastor ele não caminha só, a igreja caminha junto. Então, à medida que o Senhor fala algo com o pastor, o Senhor também está falando, está dando um direcionamento para a igreja. O pastor inspira a igreja, a liderança inspira o ministério, o líder inspira o pequeno grupo, mas nessa caminhada em conjunto, e aí o pastor Emanuel, ele traz muito claramente a questão do pastoreio mútuo. No pastoreio mútuo aí, do discipulado, não é só quem está liderando, quem é o líder ali do ministério, do pequeno grupo, seja de qual área for, que vai inspirar. Na verdade, as pessoas que servem juntas ali também inspiram quem está à frente. E aí, pela sua forma de viver, pela sua forma de levar a presença do Senhor. Isso é liderar no norte. E aí nós entramos no sul, é quem lideramos. Vou dar o exemplo dos ministérios, por exemplo. O líder,
O líder do louvor, ele tanto é inspirado pelas pessoas que estão no louvor, porque também são homens e mulheres de Deus, como também deve inspirar essas pessoas pela sua busca em Deus, pelo que Deus tem feito na vida dele ou na vida dela. Mas eu vou viver só em prol disso, na verdade vai acabar sendo algo natural. Não entendam uma coisa de Deus e que haja profundidade em Deus que não acabe inspirando outras pessoas. E aí nós entramos em uma liderança para leste e oeste, que aí eu preciso inspirar, eu preciso liderar quem está no meu convívio. E aí nem sempre quem está no meu convívio é alguém que está debaixo da minha autoridade ministerial, alguém que está debaixo ali da minha autoridade em discipulado. Por exemplo, eu preciso liderar a minha família. Como eu lidero minha família? Eu preciso viver intensamente cada ensinamento de Jesus. Eu preciso, por exemplo, liderar ali na minha sala de aula. E aí, gente, a gente não pode achar que esse liderar na sala de aula é virar o líder da turma, que vai resolver as coisas da turma. Não. Mas ali naquele lugar eu preciso ser luz. Essa é uma liderança leste-oeste. Eu preciso inspirar pessoas, eu preciso levar o que Deus tem feito na minha vida, eu preciso, viver de fato a palavra de Deus. E aí nós passamos para o próximo passo. E aí fica essa pergunta para você. Quem é o mais difícil desafio de liderança? O mais difícil desafio de liderança é o da autoliderança. Um trabalho árduo de autoanálise e rigorosas mudanças. E aí a gente pode abrir uma aspas. Não é algo que é para se tornar doentio, de você ter uma crítica sobre si mesmo muito acima do que você possa viver, do que você possa até enxergar ali no momento. Mas, uma análise sincera, como eu posso melhorar como pessoa? O que eu posso fazer para melhorar como pessoa? Preferimos tentar inspirar ou controlar o comportamento dos outros, a enfrentar a rigorosa tarefa de refletir a nosso respeito e de crescer interiormente. Pode parecer, mais fácil, mais difícil, depende de quem observa, mas em muitos momentos, e aí em muitos casos, tem gente que se esconde atrás da liderança. E aí o fato de ser um líder ou uma líder de alguma área, essa pessoa esconde as suas imperfeições. E aí vai focar em que eu tenho que parecer alguém que busca de Deus. Na reunião do ministério, no encontro com os discípulos, as discípulas, eu vou levar uma palavra. Isso vai mostrar que eu sou alguém de Deus. Enquanto estiver no convívio da igreja, eu sou isso. E aí, quando nós estamos, só eu e Deus, quando está só você e Deus, a gente não consegue colocar diante de Deus, não consegue olhar para si mesmo com uma sinceridade a ponto de ver assim, eu preciso mudar isso da minha vida. Porque o viver para Deus, o liderar, é muito mais do que você levar uma reflexão. É muito mais do que você só dizer a frase assim, eu vou orar por você. É muito mais do que na igreja você ser bom para todo mundo, na igreja você ser muito educado, muito educada, na igreja você servir de todas as formas. É muito mais do que isso, porque, gente, cristianismo não se resume a um viver a igreja no templo. Então, o Senhor não nos chama a um templo.
O Senhor nos chama a uma igreja que é um organismo vivo. E aí precisa ter esse estalo na nossa cabeça. E aí precisa cair as escamas dos nossos olhos, porque, e aí eu digo para você, essa realidade talvez não seja incomum. De algumas pessoas que se escondem, algumas pessoas, sabe, que têm medo ou não conseguem fazer essa análise. E aí nós precisamos caminhar para isso. Eu preciso ser melhor. Você precisa ser melhor. E aí tem esse texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, traz um exemplo dessa autoliderança. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Esse é o caso quando Davi vai guerrear, ele deixa ali as esposas, deixa as pessoas que estavam com ele, que não guerreavam ali no acampamento, mas enquanto eles vão para a guerra, vem outro exército e leva todo mundo. Nesse momento, todo mundo que era fiel a Davi se irrita com Davi. Mas eu te pergunto, o que era mais necessário nessa hora? O que era mais necessário? Era Davi liderar aqueles homens? Ou era Davi primeiro fazer um processo ali de autoliderança? Davi se perceber. E aí não só o se perceber, não só olhar para si e dizer assim, Senhor, estou com medo, Senhor, não sei o que fazer. Isso entra na sinceridade. Mas Davi precisava também se perceber em Deus. Então, irmão, irmã, nós precisamos nos perceber em Deus, porque quando a gente se percebe em Deus, a gente se fortalece também em Deus. Depois de fortalecido ali no Senhor, Davi foi liderar aqueles homens. E aí nós sabemos que eles conseguiram recuperar ali as esposas, eles conseguiram salvar os filhos, as filhas. O fim dessa parte da história é bem feliz. É bem inspirador também, essa confiança no Senhor. Então, eu não preciso focar, na verdade eu não tenho que focar em liderar outras pessoas. O trabalho não é, poxa, eu vou ler sobre liderança para liderar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. É uma visão legal, não está errado. Mas eu vou ler sobre liderança, eu vou ler sobre vida de oração, porque eu também preciso aprender, eu preciso melhorar. E aí entra uma coisa assim, o Senhor, nós estamos no ano do cuidado, o Senhor, Ele dá esse direcionamento de cuidado, eu preciso me cuidar. Não é errado. Eu preciso me aprofundar no Senhor. E preciso me desenvolver bem em tudo isso. E aí eu me desenvolvo bem, me percebendo em Deus, percebendo Deus na minha vida. E aí, eu digo para você, liderar para norte, para sul, para leste, oeste, vai acabar sendo um processo cada vez mais natural. Porque, sabe, você não vai estar tentando forçar a barra. Você não vai chegar num lugar e dizer assim, eu sou o líder, eu sou a líder, eu tenho cargo. Na verdade, automaticamente você vai chegar no lugar, vai viver de fato quem você é. Vai, sabe, de fato se perceber em Deus, sabendo o que tem que fazer, que o que menos vai importar é o cargo, porque o que mais importa é de fato fazer o que o Senhor nos diz para fazer. Amém? A gente pode ir para o próximo? E aí tem aí algumas perguntas que podem ajudar a gente nesse processo de autoliderança. Tenho certeza do meu chamado? Nós acreditamos que o Senhor tem um chamado para todo e toda. Não, ficou estranho. Para todos e todas. Acreditamos que o Senhor tem um chamado para todos e todas.
Ah, mas eu não sei se o Senhor me chamou para ser evangelista, para ser pastor. Aí eu acredito muito em um chamado específico. O Senhor ele vai te direcionar para o que Ele deseja de você. Mas, veja bem, o Senhor tem um chamado geral. Ele te chama, primeiramente, antes de tudo, a viver com Ele, a ter esse relacionamento com Ele. A minha visão é clara, a minha paixão está acesa, estou desenvolvendo meus dons, meu orgulho foi subjugado, estou derrotando o medo, meu amor por Deus e pelas pessoas está aumentando. E aí, fique bem à vontade, nós vamos compartilhar esse material, mas, sabe, você pode ir se respondendo cada uma dessas perguntas. Se fizer outras perguntas que ajudem, você pode colocar aí no chat. Você pode compartilhar outras perguntas, ou se você, sabe, sentiu algo de Deus para compartilhar e ainda não compartilhou sobre esse trilho do líder, essa autoliderança que é importante, você pode compartilhar também. Eu te convido a compartilhar. Nós podemos ir para o próximo. E melhorar na arte da autoliderança também nos ajudará a crescer em graça e conhecimento do Senhor, além de nos aprimorar para a maior arma de um líder. Pode passar. E aí nós entramos no nosso terceiro e último ponto, que é a mais poderosa arma do líder. Em Abacuque, capítulo 2, nos versículos 2 a 4, o Senhor vai dizer. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pode passar. Visualizar é a própria essência da liderança. Tire de um líder a capacidade de visualizar seu ideal e ele morrerá. A visão é o combustível que faz o líder continuar. O Senhor ele dá o direcionamento para Abacuque. Olha, escreve a visão, mas escreve a visão de uma forma tão nítida que até quem passar correndo vai conseguir ler. Então nós percebemos que nós precisamos trilhar um caminho de intimidade com o Senhor, de profundidade com o Senhor. Eu preciso me autoliderar. Eu preciso liderar sim outras pessoas, mas eu preciso também ter esse trabalho de autoliderança. Mas eu preciso também saber qual é a arma mais poderosa que o Senhor me dá. Pode passar. E aí, o nome dessa arma é visão. E aí o autor ele traz um significadozinho de visão que eu achei interessante, que é: visão é uma imagem do futuro que produz paixão, certo? E aí o Senhor nos deu, como igreja metodista, o Senhor nos deu uma imagem desse futuro. Irmão, irmã, eu espero de todo o coração que essa visão produza muita paixão no seu coração. Você valoriza o que Deus nos dá? O Senhor ele nos dá muitas coisas. E dentre elas o Senhor nos deu visão. O Senhor ele nos dá intimidade. O Senhor nos faz perceber. A gente pode se perceber nele. E o Senhor nos dá visão. O Senhor nos mostra o que Ele quer. Como igreja, o Senhor nos mostrou aonde devemos chegar. A gente não está aqui à toa. Nós não vivemos à toa. E aí a nossa visão é: cada metodista, um discipulador, uma discipuladora. Cada lar, um grupo de discipulado. Então, sabe essa visão que Deus disse para Abacuque escrever tão grande que quem passasse correndo pudesse enxergar?
Sabe, eu preciso ter essa visão tão clara na minha vida. Eu preciso ter a visão de Deus tão clara na minha vida que eu vou anunciar essa visão sem medo, faz parte de mim. E aí entra algo assim, eu falei sobre tomar posse, né? Então, sabe, não é só uma visão da igreja, não é uma visão de Deus para a igreja, na verdade é uma visão de Deus para nós, é a nossa visão. E aí o Bill Hybels, ele traz um exemplo da visão. Na verdade, ele traz a visão que é a igreja local é a esperança do mundo. Pode passar, tem um... E aí a parte final, na verdade, uma parte de Mateus, capítulo 16, no versículo 18, quando Jesus está falando ali sobre o fundamento, diz assim, ó, depois que Pedro diz, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus fala que foi o Espírito que revelou para Pedro, ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem uma frase que é interessante, e aí, dependendo do contexto que ela for usada, eu penso assim, dependendo do contexto, ela está muito certa, ou dependendo do contexto, existe alguém que é antes dela. Que é assim, tudo começa na igreja local e tudo termina na igreja local. Por isso eu acho tão interessante essa visão que o Bill Hybels dá, que é a igreja local, é a esperança do mundo. Quando ele traz de igreja local, eu entendo assim, não é uma igreja avulsa. Não é você não fazer parte de algo e dizer assim, mas eu sou igreja, porque a igreja é quem... Sabe, a igreja sou eu. Não, você não é a igreja, você pode ser um membro. Mas igreja sozinho ninguém é, igreja sozinha ninguém é. É um grande engano, e aí eu digo assim, um grande engano que o inimigo colocou no coração das pessoas, em todo, sabe, nesse processo aí, acho que de se auto-justificar por não fazer parte da igreja. Então, nós fazemos parte de algo. O Senhor, Ele nos deu uma visão. E veja assim, a visão não é uma coisa de trabalho, não é uma coisa para ser chata, não é uma coisa para ser custosa. Na verdade, é algo para a gente amar, para a gente ter zelo, para a gente cuidar, porque é algo de Deus. E o Senhor nos dá algo maravilhoso. A liderança de toda a igreja tem um importante papel de agir para que o evangelho seja pregado, os perdidos sejam alcançados, os fiéis sejam equipados, os pobres sejam servidos, os solitários sejam envolvidos pela comunidade e para que Deus leve o crédito por tudo isso. A igreja local é a esperança do mundo. E aí, trazendo para a nossa visão, cada metodista é um discipulador, uma discipuladora. Não porque o crédito são dos metodistas, mas todo o crédito. Nós fazemos isso porque todo o crédito é de um. E esse um é somente Deus. Todo o crédito é de Deus. E aí entra algo assim, não é trabalho só daqueles e daquelas que fazem parte, sabe, de uma liderança de louvor, de uma liderança de comunicação, de voluntariado, mas como igreja nós temos esse importante papel. Como igreja nós desempenhamos esse papel. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela visão. E aí, mais uma vez, devemos tomar posse dela. Em Atos 20, 24 diz o seguinte, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O mais importante eu preciso fazer aquilo que o Senhor mandou. Porque a minha carreira, a minha vida está totalmente empenhada no que o Senhor me mandou fazer. É porque eu virei um religioso, uma religiosa cega. Não.
É porque quando a gente entende de fato o propósito, nós sabemos que não existe algo mais importante do que viver o propósito de Deus aqui na terra. E aí a gente não pode ser extremista dizendo assim, vou abandonar tudo e tal. Veja bem, se o Senhor ele dá alguns direcionamentos. Se for esse direcionamento e você tem certeza desse direcionamento, ainda assim, o conselho é: converse com seu pastor. Converse com o pastor. Continue em oração. Nós precisamos sempre ter essa conexão com o Senhor. E sempre, no Senhor, tomar toda e qualquer decisão. Às vezes a gente tem muita boa intenção de fazer algo para Deus, tem muita boa vontade de dizer que é Deus que está mandando, mas às vezes é simplesmente algo da nossa cabeça. É triste, mas, sabe, às vezes acontece. E o Senhor, Ele quer nos direcionar a tomar melhores decisões. Que diferença fará uma visão se um líder não ajudar outras pessoas a compreendê-la? Um líder, a igreja. Qual a melhor forma de um líder comunicar uma visão? Irmão, irmã, qual a melhor forma de você comunicar essa visão que o Senhor nos deu? E aí ele dá 3 palavrinhas aí, dá essa frasinha por incorporá-la, personificá-la e vivê-la. É meu, faz parte de mim. O Senhor, Ele habita em mim. Esse Deus que habita em mim, essa presença que eu carrego, me dá uma visão, essa visão é maravilhosa. E aí eu entendo uma visão que é para algo da eternidade. O Senhor nos chama a eternidade. Eu vou discipular pessoas para a eternidade. E aí uma visão nítida nos dá uma imagem tão irresistível do futuro, que nos possibilita dizer: conhecemos nosso destino. Nada nos seduzirá para longe do caminho que nos leva até lá. Não seremos distraídos. O Senhor, Ele não nos deu uma visão míope. E eu sou míope, gente. Eu sou muito míope. Quando teve um tempo que eu pratiquei jiu-jitsu, o povo me chamava de cego, de tão míope. Mas a visão que o Senhor nos dá não tem nada de míope. A visão que o Senhor nos deu como igreja não tem nada de míope, é claro. Então, não podemos deixar que nada venha nos seduzir para nos distanciar da visão que Deus dá. Algo que precisamos ter clareza é que a realização de uma visão requer muito mais do que exortações, slogans, histórias emocionantes e clipes de arrancar o coração. É necessário também ter ciência de que chega uma hora em que as pessoas precisam mais do que um apontamento da visão. Precisam de um plano, uma detalhada explicação sobre como transformar a visão em realidade. Quando o autor ele traz a questão de incorporar, personificar e viver, ele tira essa questão. A visão não é algo só para eu chegar para você e ficar dizendo: ó, irmão, irmã, nós somos metodistas, cada metodista é um discipulador, uma discipuladora. O seu lar, cada lar é um grupo de discipulado. Você tem um grupo de discipulado aí, não é só para isso. E aí algo espetacular é que como igreja o Senhor, Ele nos dá oportunidades de transformar essa visão em realidade. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária do Senhor, uma parte extraordinária que o Senhor trouxe para a igreja, que é o CTM. E aí nos tem capacitado para viver e colocar em prática mais ainda essa visão, seja com escola de líderes, o CFE, o CFTP. São ferramentas de capacitações. A igreja se move, na verdade, como igreja nós devemos nos mover em discipulado. Onde, todo relacionamento que eu tenho é um relacionamento intencional. A minha maior intenção, e aí tem algo assim, se tem um relacionamento que é interesseiro, deve ser o relacionamento de alguém que é cristão com alguém que ainda não conhece Jesus. E aí o maior interesse é
eu preciso levar essa pessoa para o céu. Eu preciso que essa pessoa compreenda o amor de Deus e o quanto essa pessoa é desejada por Jesus. Eita, a gente avançou muito no tempo, mas vai dar tudo certo. Então, a gente está finalizando. Todos temos de participar do desafio de nos alinhar sobre a mesma orientação. Como podemos proclamar que somos membros de um único corpo se não formos na mesma direção e perseguirmos os mesmos objetivos? Gente, não tem como a gente fazer parte de uma igreja, o Senhor nos dá uma visão, mas, por exemplo, cada ministério ter a sua visão diferente daquela visão dada pelo Senhor. Aí vai parecer, por exemplo, que como igreja o Senhor deu uma visão. E aí tem um ministério e aparece o líder com uma visão e essa visão é contrária àquilo que o Senhor tem direcionado à igreja. E o líder vai viver a visão que ele disse que foi Deus que deu. E aí eu não entendo dessa forma, eu entendo que o Senhor estabeleceu alguém com autoridade na igreja. O Senhor, ele entregou algo, a visão, ele entregou a visão. E aí vamos dizer, toda e qualquer outra visão, outro direcionamento que vai vir, com certeza, é para estar conectado, é para estar indo na mesma direção dessa, vamos dizer, visão principal que o Senhor nos deu. Não tem como eu fazer parte da igreja e ter a visão, olha, cada metodista é um discipulador. Mas eu, ao liderar as pessoas que estão comigo, eu digo assim, não, você não precisa ser um discipulador, uma discipuladora. É só aceitar Jesus e acabou, sabe? No seu lar e tal. É totalmente contrário. Eu sei que ninguém faz isso, mas, sabe, se fizesse é totalmente contrário ao que o Senhor nos manda. Na verdade, é até antibíblico. O cristão é cristão, o ideal é que a gente se preocupe mesmo com todas as pessoas. Toda a igreja deve funcionar em unidade, em prol do reino de Deus. Cada membro da igreja carrega a responsabilidade de ajudar a igreja a cumprir seu planejamento estratégico. Ainda que existam departamentos com trabalhos específicos dentro da igreja, todos são responsáveis pelo avanço do reino. Amém? Todos somos responsáveis pelo avanço do reino. Todos são responsáveis pelo culto, por cuidar de vidas. Não é um trabalho específico de uma parte da igreja. É função dela como todo. Precisamos lembrar que o serviço no reino também exige oração, disciplina espiritual, dependência do Espírito Santo. Para finalizar, decida antecipadamente que você nunca vai desistir. Decida antecipadamente que você vai prosperar na obra do Senhor, não importando quão alto fique o nível da dor. Quão alto fique o nível da dor. Decida antecipadamente que você vai continuar a mostrar a presença, a confiar, a proclamar o evangelho, discipular, apacentar, liderar e a pregar a visão. Isso é uma liderança corajosa. Isso é liderança corajosa. Não é só um nome, mas de fato, sabe, viver intensamente. Essa visão, viver intensamente essa presença que o Senhor nos dá. Amém? Espero que todos e todas tenham entendido. Sabe, eu espero do fundo do meu coração que o Senhor tenha falado também algo profundo ao coração da igreja. O Senhor tem falado muito comigo sobre essa questão de liderança, sobre como eu posso melhorar. Não é uma coisa que a gente vem domingo após domingo aqui e é um desafio para a igreja. A igreja precisa ver isso. Não, eu faço parte da igreja. Quem vem aqui dar uma aula faz parte da igreja. Nós precisamos melhorar juntos, avançar juntos e juntas. Amém? Quero orar, encerrando, quero orar pela sua vida. E aí, não esqueça, na verdade você não vai esquecer, mas eu vou falar mesmo assim, mais tarde, a partir das 18 horas, nós temos nossa celebração da família. Não deixe de participar com a gente. Se você puder estar aqui presencialmente, vai ser muito bem recebido, muito bem recebida.
Se não puder estar presencialmente, graças a Deus, nós temos nossa igreja online. Participe, venha cultuar com a gente também de maneira online. Senhor, nós te agradecemos por este tempo, Senhor. Te agradecemos por cada ensinamento. Em nome de Jesus, Pai, que possamos refletir profundamente tudo que o Senhor falou. Em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa cada uma, abençoa o resto deste dia, Senhor. E que em nome de Jesus possamos, durante todo o dia, estar alegres na Tua presença, Pai. Tira, sabe, se tem alguém triste, Senhor, tira toda a tristeza, traz vida, traz ânimo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Glórias sejam dadas a Ti. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida e em nome de Jesus, que mais tarde possamos estar juntos no nosso culto. Amém?